Olá, seja muito bem-vindo a mais uma atualização do curso Português CESP. Eu sou a professora Eliane Vieira e a partir de agora eu vou comentar passo a passo, te mostrar todos os detalhes das questões de 2020 e 2021 do CESP para que você tenha a melhor preparação possível em se tratando de português para a banca CESP ou Sebrasp, como agora ela está sendo chamada. Mas o estilo da banca permanece o mesmo e eu vou mostrar para você agora nas questões de 2020 e também de 2021. Vou te mostrar exatamente o que o CESP tem cobrado nesses últimos anos. Então vamos lá. Na aula passada eu terminei essa parte das questões de 2019, terminamos na questão 420, é o vídeo passado, e agora nós vamos dar seguimento a esse curso excelente que é o Português CESP, apostila número 18. Vamos para a questão número 421, a questão de 2020. Vamos falar de análise sintática, função sintática, que é algo que o CESP gosta bastante de explorar. Então, o comando da questão diz exatamente o seguinte: em tia Tula, que achava que mormaço fazia mal, sempre gritava: vem pra dentro, menino, olha o mormaço. Os termos tia Tula, então está aqui, ó, esse termo aqui, tia Tula e menino, está aqui nesta parte, desempenham a mesma função sintática nas orações em que ocorrem, o que justifica o fato de serem isolados por vírgulas. Então aqui nós temos duas coisas acontecendo. A primeira, o CESP quer saber se esses dois termos desempenham a mesma função sintática. Na verdade, ele está falando que desempenham, a gente vai julgar esse item como certo ou errado. Então a primeira coisa é saber se eles realmente desempenham a mesma função sintática na oração. E a segunda parte desse comando é: por isso, por eles desempenharem a mesma função sintática, eles devem ser isolados por vírgulas, ou seja, isso justifica o fato de eles serem isolados por vírgulas. Então, como é que a gente faz para resolver essa questão? A primeira coisa é isso aqui, ó. A gente precisa definir a função sintática. Depois que eu defino a função sintática, aí sim eu consigo resolver essa segunda parte aqui. Então, na oração nós temos tia Lula, vírgula, que achava que mormaço fazia mal, vírgula. Percebeu que isso aqui é uma explicação em relação ao que foi dito anteriormente? Ou seja, isso aqui é um termo acessório. Qual é a essência dessa oração? Essa aqui, ó, tia Tula sempre gritava. Essa é a essência da oração. Aqui eu tenho um verbo, quem gritava? E eu tenho a resposta desse verbo aqui, ó, tia Tula. Então, tia Tula é o sujeito da nossa oração. Ela é o sujeito. Ela funciona, essa expressão, esse termo, funciona sintaticamente como sujeito da oração. Perfeito. Agora vamos analisar menino. Quando ela diz, vem pra dentro, menino, olha o mormaço. Isso aqui nada mais é do que um chamamento. Ela tá chamando. Vem pra dentro, menino. Ó, menino, vem pra dentro. Olha o mormaço. Isso aqui é um chamamento. Então, nós estamos diante de um vocativo. Opa, deixa eu colocar aqui, ó, vocativo. Perfeito. Agora eu posso analisar a questão das vírgulas. Aqui nesse contexto, nós vimos que essa vírgula aqui não está separando o sujeito, até porque a gente não pode usar a vírgula para separar o sujeito do seu verbo. Qual é a função dessa vírgula aqui? Essa vírgula está isolando nada mais, nada menos do que a oração subordinada adjetiva explicativa. Então, essa oração aqui é uma explicativa. Eu consigo trocar este que por a qual. Tia Tula, a qual achava que o mormaço fazia mal, vírgula. Então, essas vírgulas aqui estão isolando não este termo, mas a oração subordinada adjetiva explicativa. Essa é a função dessas vírgulas. E as vírgulas aqui em menino, essas vírgulas estão aqui para isolar esse chamamento, para isolar esse vocativo. Logo, se eu tenho justificativas diferentes, essa questão deve ser julgada como
errada, ok? Então, número 421, o item está errado. Uma questão muito boa do CESP. Vamos para o número 422. Ela fala assim: a inserção de uma vírgula logo após protuberante no trecho com um gogó protuberante que se abaixava e levantava no excitamento da perseguição manteria a correção gramatical do período e o seu sentido original. Então, a banca está falando de correção gramatical e também está falando de sentido original do texto. Vamos analisar isso? Começa aqui, ó, com um gogó protuberante. Ela fala que deve colocar uma vírgula após, aqui, ó, após protuberante. Ora, perceba o seguinte, quando ele fala com um gogó protuberante, vírgula, que se abaixava e levantava no excitamento da perseguição, perceba que aqui eu consigo trocar este que por o qual. Com um gogó protuberante, o qual se abaixava e levantava. Se eu consigo trocar por o qual, você já sabe muito bem que isso aqui é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, ele está encabeçando e iniciando uma oração subordinada adjetiva. Então, vou colocar aqui oração subordinada adjetiva. Perfeito. Com a vírgula, eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então, com a presença dessa vírgula aqui, eu tenho nada mais, nada menos do que uma explicação em relação ao que foi dito anteriormente, ou seja, uma explicação em relação ao gogó protuberante. Ótimo. Agora, se eu não tiver essa vírgula, que é como estava aqui na questão, nós continuamos a ter uma oração subordinada adjetiva, este que continua sendo o pronome relativo, porém, o sentido, olha aqui, ó, o sentido é alterado, já que eu saio de uma explicação e vou para uma restrição. Então, a vírgula, nesse caso, ela não altera a correção gramatical. Ela não modifica a correção gramatical, ou seja, ela mantém essa correção gramatical do período. Porém, ela altera o sentido original do texto. Logo, como a banca está falando que ela mantém a correção gramatical e seu sentido original, nós temos a número 422, esse item está errado, já que o sentido é alterado. Eu saio de uma restrição, que é o que está aqui, e vou para uma explicação com a presença da vírgula. Tome muito cuidado com esse tipo de questão. O CESP adora cobrar. Ao longo dos anos, ele cobra a presença e a ausência da vírgula nas orações subordinadas adjetivas e sempre vem com essa história de altera o sentido ou não, permanece o sentido original do texto. Então, tome bastante cuidado com isso. Esse aqui é um tipo de questão que você não pode errar, porque nós já falamos exaustivamente aqui no curso Português CESP sobre esse ponto específico nas questões da banca CESP, ok? Então, número 422, item errado. Vamos para o número 423, vamos ver o que o CESP está cobrando aqui nessa questão. O sentido original do texto e a sua correção gramatical seriam mantidos. Então, a gente preserva o sentido original e também preserva a correção gramatical. Se acontecer o quê? Se o período diante das periferias, os centros são, sob alguns aspectos, privilegiados, fosse reescrito, então estamos falando de reescritura de frases, CESP gosta bastante de cobrar isso, do seguinte modo: os centros são privilegiados em relação às periferias em alguns aspectos. Ora, qual é a forma mais simples de você resolver esse tipo de questão? Primeiro, é você analisar a frase original e depois você fazer uma comparação, que é o que a gente tem feito aqui ao longo do curso. Então, nesse contexto, eu só de olhar já sei que tem alguns elementos que são acessórios. Então, o que eu faço? Eu vou buscar a essência da oração. Qual é a essência da oração? Ela está aqui, ó. Os centros são privilegiados. Então, na verdade, eu vou marcar dessa forma assim, ó, fica mais fácil. Os centros são privilegiados. Isso aqui é a essência da oração. Aqui nós temos um sujeito,
Aqui nós temos um verbo de ligação, é aquele que não exprime ação, e aqui nós temos um termo que caracteriza o sujeito. Logo, estamos diante de um predicativo do sujeito. Ah, professor, eu preciso fazer tudo isso, colocar essas funções sintáticas na hora da minha prova? Não, você não precisa. O que você precisa, essencialmente, é conseguir enxergar que isso aqui é um elemento acessório, isso aqui é um elemento acessório, e nós temos a essência da oração. Aquela estrutura de sujeito mais verbo de ligação mais predicativo, que é o caso aqui, mas poderia ser sujeito mais verbo transitivo direto mais objeto direto. Isso aqui seria o quê? Seria a estrutura mais básica da oração, aquilo que realmente o enunciador quer dizer, a parte mais importante da oração, como se fosse o núcleo desse período, ok? Basicamente isso, esse núcleo aí, entre aspas. Então, os centros são privilegiados. Agora vamos analisar a reescrita. Então a gente analisa um pouquinho da estrutura original e vamos analisar também um pouquinho da reescrita. Então, os centros são privilegiados. A gente viu que aqui a estrutura é a mesma. Aqui nós temos um sujeito, aqui um verbo de ligação, aqui um predicativo. A única coisa que aconteceu aqui é que nessa parte da reescritura nós temos a estrutura frasal na ordem direta. Sujeito, verbo mais predicado é a ordem direta. E aqui nós temos essa estrutura começando por um elemento acessório. Logo, nós não temos a ordem direta aqui, e sim a ordem inversa ou a ordem indireta, tanto faz. Então aqui na reescrita, retomando, a banca só fez o quê? Colocou a frase na ordem direta, tudo bem? Então, os centros são privilegiados em relação às periferias. Ora, em relação às periferias, equivale a diante das periferias. Porque o que é esse diante de? Esse diante de, ele funciona exatamente como em relação a, ou poderia também, o sentido dele poderia ser trocado por frente a, também poderia ser. Então, esse em relação a, que é uma locução, está equivalente a diante das periferias. Então, o que a banca fez? De novo, ela colocou esse elemento acessório, esse elemento aqui que é um adjunto adverbial deslocado, aqui, ó, praticamente no final da oração, ou depois da estrutura básica que está aqui, que é sujeito, verbo de ligação, tudo bem? E aqui na nossa frase original, nós temos sob alguns aspectos, é uma expressão que está também entre vírgulas, tem essa ideia de circunstância, tem essa ideia de termo acessório, e aqui na reescrita a banca simplesmente colocou essa parte no final da oração, esse adjunto adverbial lá no seu lugar de origem. Logo, a gente não vai precisar das vírgulas. As vírgulas estão presentes aqui justamente porque esse termo está deslocado. Então, aqui, o que houve aqui, na verdade, nessa reescrita? A banca simplesmente colocou a frase na ordem direta. E é claro que, para não ficar tão fácil assim, ela trocou o diante dessa locução prepositiva diante de por em relação a. Logo, o sentido original do texto está preservado, ok? E a correção gramatical também está perfeita. Logo, a número 423 está certa, é um item certo. Então, agora nós vamos para a número 424. Vamos lá, aqui a gente tem um texto e aqui o comando da questão. A correção gramatical do texto seria mantida, então a banca, como eu tenho falado aqui ao longo do curso, a banca gosta bastante de cobrar correção gramatical, sentido preservado, correção gramatical mantida, são expressões que você já precisa estar acostumado se você for fazer uma prova do SESP, porque a banca tem essa linguagem, o comando da questão está direcionado para esse tipo de linguagem ao longo dos anos. O SESP, em relação ao comando da questão, não está mudando nada. Você pode, por exemplo, ver as questões anteriores do curso, lá do início mesmo, que você vai ver que o estilo de questão é o mesmo, ok? Então vamos lá, a correção gramatical do texto seria mantida se o vocábulo que do segundo parágrafo fosse substituído por onde? Vamos analisar isso? Vamos ver, na verdade, onde está. Vamos começar a ler daqui.
A diferença entre regiões centrais e regiões periféricas está baseada em uma multiplicidade de contrastes geográficos, econômicos e sociais, que, em toda a sua diversidade, também apresentam em seus contextos elementos comuns essenciais. Então a banca está dizendo que a correção gramatical do texto vai ser mantida se esse vocábulo, o vocábulo que, fosse substituído pelo vocábulo onde. Ora, o que acontece aqui? O onde, ele vai retomar, a gente sabe disso, que ele vai retomar lugar. Mas ele vai retomar o lugar específico, um lugar físico, um lugar geográfico, ok? É isso aqui que o onde vai retomar. Ele tem essa característica. E perceba que aqui, por mais que ele utilize o vocábulo geográfico para até tentar induzir o candidato ao erro, mas o que acontece é que nós estamos fazendo relação aqui, deixa-me apagar tudo isso aqui, ó. Esse que, ele está se referindo aqui, ó, a essa expressão e mais especificamente a contrastes. Então, uma multiplicidade de contrastes que, vou apagar isso aqui, também apresentam. É por isso que o verbo também está no plural, justamente para confirmar que o que está retomando a palavra contrastes. Então, se eu tenho contrastes aqui como o elemento que o que retoma, obviamente eu não posso utilizar o onde. Por quê? Isso aqui não é lugar físico, não é lugar geográfico. Então tome muito cuidado com essas expressões intercaladas, com essas expressões explicativas, com essas expressões que são circunstanciais dentro de uma frase e elas vêm isoladas por vírgula, e aí o CESP quer fazer com que você ache que essas expressões aqui, que essas estruturas retomam o elemento que. Então, novamente, aqui a gente tem uma retomada bem clara. Logo, se eu não tenho ideia de lugar físico, de lugar geográfico, a número 424 não existe a menor possibilidade deste que ser substituído por onde, ok? Então, nós temos a número 424, item errado. Agora nós vamos para a número 425. Vamos falar de crase. O emprego do sinal indicativo de crase em a possibilidade é exigido pela palavra subscrita, que está subentendida logo após o não, e pela presença do artigo definido a. Então vamos passo a passo, porque tem muita coisa acontecendo aqui nesse comando. Vamos lá para o texto, ele fala assim, ó, tampouco implica abandonar pleitos por qualidade, mas resulta em perceber que a qualidade está subscrita ao direito de acesso e usufruto e não à possibilidade. Primeira coisa que você tem que ver aqui é o seguinte, que essa estrutura aqui, ó, não a possibilidade de seu consumo, ela está obviamente ligada à subscrita e está aqui em paralelismo, deixa eu apagar isso aqui, está em paralelismo com essa estrutura aqui, ó, ao direito de acesso e usufruto. Então, subscrita a que? Primeiro, esse nome pede um a, que é preposição. E aqui, esse termo que está atrelado a esse nome, ou seja, que completa o sentido desse nome, ele pede um artigo, o direito. É por isso que a gente formou aqui o ao direito, ok? Então, esse termo está atrelado a esse nome. E depois nós temos, e não a possibilidade, ou seja, então, subscrita a, tem um azinho aqui que é a preposição exigida pelo nome subscrita, mais o azinho antes de possibilidade, que é um termo que está determinado, justamente porque ele está em paralelismo em relação a esse termo aqui. Então, se eu tenho uma preposição, mas esse a, que é um artigo antes de possibilidade, é óbvio que vai existir a crase.
Perfeito, então a gente já sabe que essa crase aqui está correta. Agora vamos analisar o passo a passo. Então, o emprego do sinal indicativo de crase em a possibilidade é exigido pela palavra subscrita. Perfeito, esse nome exige sim uma preposição, vou colocar o a aqui, esse a é uma preposição, como nós vimos, que está subentendida logo após o não. E é exatamente isso, pelo contexto, a gente entende que é subscrita ao direito de acesso e não subscrita à possibilidade. Subscrita, então, está subentendida logo após o não. E pela presença do artigo definido a, sim, exigido pelo nome possibilidade. Então, não há qualquer tipo de dúvida. Número 425 tem o comando certo. Este item aqui, portanto, está certo. Uma questão bem legal do SESP. Você precisaria, pelo contexto, até que nem fica difícil, porque pelo contexto você consegue perceber que aqui nós temos a palavra subscrita, que é um termo base. Na verdade, isso aqui é um termo base e ele tem dois termos atrelados a ele. Esses dois termos estão completando o sentido desse termo base, tudo bem? Então, número 425, perfeita, comando certíssimo. Daqui a pouco eu volto com as outras questões dessa apostila.